O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 50. Em Betsaida, na casa de Pedro, o encontro com Filipe e Natanael. 15 de outubro de 1944, Maria Valtorta escreve: mais tarde, às 9h30, preciso descrever isto. João bate à porta da casa onde Jesus está hospedado. Aparece uma mulher que, ao vê-lo, vai chamar Jesus. Saúdam-se com a saudação da paz e depois: vieste sem demora, João, diz Jesus. Eu vim para dizer-te que Simão Pedro te pede que passes por Betsaida. Ele falou de ti a muitos. Esta noite não fomos pescar, ficamos rezando como sabemos e renunciamos ao lucro, porque o sábado ainda não havia terminado. Esta manhã estivemos andando pelas ruas falando de ti. Há pessoas que gostariam de te ouvir. Irás então, mestre? Vou mesmo, se eu deva ir a Nazaré antes de Jerusalém. Pedro te levará de Betsaida a Tiberíades com seu barco. Assim irás mais depressa. Então vamos. Jesus pega o manto e o alforje, mas João lhe toma este último. Lá se vão os dois, depois de terem saudado a dona da casa. A visão me mostra a saída do povoado e o começo da viagem para Betsaida, mas não ouço discursos, ao contrário, a visão tem uma interrupção, mas continua na entrada de Betsaida. Compreendo que é essa cidade, porque vejo Pedro, André e Tiago, junto com algumas mulheres que estão esperando Jesus na entrada do povoado. A paz esteja convosco, eis-me aqui. Obrigado, mestre, por nós e pelos que te estão esperando. Hoje não é sábado, mas dirás tuas palavras aos que estão te esperando para te ouvir. Sim, Pedro, eu o farei na tua casa. Pedro está exultante. Então vem, esta é minha mulher, esta é a mãe de João e estas são as amigas delas. Mas há outros também à tua espera, são parentes e amigos nossos. Avisa-os que partirei de tarde, mas que antes falarei a eles. Deixei de dizer que, tendo eles partido de Cafarnaum, ao pôr do sol, os vi chegar a Betsaida pela manhã. Mestre, eu te peço, fica uma noite em minha casa. O caminho para Jerusalém é longo, mesmo que eu encurte para ti com o barco até Tiberíades. Minha casa é pobre, mas honesta e amiga. Fica conosco esta noite. Jesus olha para Pedro e para os outros que estão todos esperando a resposta. Jesus os olha com um olhar perscrutador e depois sorri e diz: sim. Nova alegria para Pedro. Muitas pessoas estão olhando das portas, fazendo sinais com os olhos. Um homem chama Tiago pelo nome e fala-lhe baixo, indicando Jesus. Tiago anui. E o homem vai conversar com outros que ficaram esperando numa encruzilhada. Entram na casa de Pedro, uma cozinha grande e enfumaçada. Em um canto há redes, cordas e cestas para pesca. No meio, a lareira larga e baixa, que por enquanto está apagada. Das duas portas opostas se vê a rua e o pequeno pomar com uma figueira e uma videira. Do outro lado da rua, vê-se o cérilo das ondas do lago. Além do pomar, está a parede escura da outra casa. Ofereço a ti o que tenho, mestre, e como sei. Melhor e mais não poderias, porque me ofereces com amor. Dão a Jesus água para se refrescar e depois pão e azeitonas. Jesus prova uns poucos bocados, mas para mostrar que aceita, depois recusa agradecendo. Do outro lado do pomar e da rua, alguns meninos estão observando com curiosidade, mas não sei se são filhos de Pedro. Só sei que de vez em quando ele lhes dá uns olhares ameaçadores para barrar os pequenos invasores. Jesus sorri e diz: deixa-os à vontade. Mestre, queres descansar? Ali é o meu quarto. Aquele é o de André. Escolhe. Não faremos barulho enquanto descansas. Por acaso não tens um terraço? Sim, a videira faz um pouco de sombra, mesmo que esteja ainda quase sem folhas. Leva-me então ao terraço. Prefiro descansar lá em cima. Lá pensarei e rezarei. Como quiseres, vem. Do pequeno pomar, uma escadinha sobe para o teto, que é um terraço limitado por um baixo muro. Aqui também há redes e cordas.
mas quanto à luz do céu e quanto ao azul do lago. Jesus se assenta em um banco, com as costas apoiadas ao muro. Pedro lida com uma vela que estende perto da videira para fazer uma proteção contra o sol, a brisa e silêncio. Jesus está visivelmente gostando. Eu já me vou, mestre. Vai, tu e João, ide dizer que ao pôr do sol falarei aqui. Jesus fica só e faz uma longa oração. Exceto 2 casais de pombos que vão e vêm dos ninhos e um gorjeio de pássaros, não há barulho nem pessoas em torno de Jesus que reza. As horas passam calmas e serenas. Depois Jesus se levanta, dá uns passos pelo terraço, olha o lago, sorri para uns meninos que estão brincando na rua e que lhe sorriem. Olha a rua na direção da pracinha que fica a uns 100 metros da casa. Depois desce, vai até a cozinha. Mulher, vou passear à beira do lago. Sai e de fato vai para a beira do lago junto dos meninos e lhes pergunta: o que estás fazendo? Nós queríamos brincar de guerra, mas ele não quer, e então vamos brincar de pesca. E ele, que não quer, é um homenzinho de corpo delgado, mas com um rosto que revela grande perspicácia. Talvez ele perceba que, delgado como é, ao fazer a guerra poderia sair perdendo e por isso defende a paz. Jesus aproveita o assunto para falar aos meninos. Ele tem razão. A guerra é um castigo de Deus para a punição dos homens e é sinal de que o homem não é mais verdadeiro filho de Deus. Quando o Altíssimo criou o mundo, fez todas as coisas, o sol, o mar, as estrelas, os rios, as plantas, os animais, mas não fez as armas. Criou o homem e lhe deu olhos para que te desse olhares de amor, boca para dizer palavras de amor, ouvido para ouvi-las, mãos para dar socorro e carícias, pés para correrem velozes até o irmão necessitado e coração capaz de amar. Deu ao homem a inteligência e a palavra, os afetos, os gostos, mas não deu o ódio. Por quê? Porque o homem, a criatura de Deus, devia ser amor como Deus é amor. Se o homem tivesse continuado a ser a criatura de Deus, teria permanecido no amor e a família humana não teria conhecido nem guerra e nem morte. Mas ele não quer brincar de guerra porque perde sempre. Eu já tinha adivinhado isso. Jesus sorri e diz: não é preciso não querer aquilo que nos prejudica, só porque nos prejudica, mas é preciso não querer uma coisa quando ela prejudica a todos. Se um diz, eu não quero isto, porque vou perder, ele é egoísta. Ao contrário, o bom filho de Deus diz, irmãos, eu sei que vou ganhar, mas eu vos digo, não vamos fazer isso, porque vós tereis prejuízo. Oh, como esse compreendeu bem o mandamento principal. Quem sabe me dizer qual é? Em coro, as 11 bocas dizem, amarás o teu Deus com todo o teu ser e ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, sois meninos muito inteligentes. Ides todos à escola? Sim. Quem é o mais inteligente? Ele é o magrinho que não quer brincar de guerra. Como te chamas? Joel. É um grande nome, ele disse. O fraco diga, sou forte. Mas forte no quê? Na lei do verdadeiro Deus, para estar entre aqueles que ele vai julgar como santos seus, no vale da decisão final. Mas esse juízo já está perto, não no vale da decisão, mas no monte da redenção. Lá entre o sol e a lua, escurecidos de horror e as estrelas tremendo num pranto de piedade, serão julgados e separados os filhos da luz dos filhos das trevas. Toda Israel saberá que seu Deus veio, felizes aqueles que o tiverem reconhecido. A eles mel, leite e águas claras lhe descerão aos corações e os espinhos se tornarão rosas eternas. Quem de vós quer estar entre aqueles que vão ser julgados santos de Deus? Eu. Amareis então o Messias? Sim, a ti, nós te amamos. Nós sabemos quem és. Simão e Tiago nos disseram, e nossas mães também, leva-nos contigo. Na verdade, eu vos levarei se fordes bons. Nada mais de palavras feias, nem atitudes prepotentes, nem brigas, ou respostas más aos pais. Oração, estudo, trabalho, obediência, e eu vos amarei e virei estar convosco. Os meninos estão todos em círculo em volta de Jesus, parece uma corola de cores matizadas.
apertada ao redor de um longo pístilo azul escuro. Um homem já maduro aproximou-se curioso. Jesus se vira para acariciar o menino que ele está puxando a veste e o vê. Fita-o intensamente. O homem o saúda enrubescendo, mas não diz nada. Vem, segue-me. Sim, mestre. Jesus abençoa os meninos e ao lado de Filipe chama-o pelo nome. Volta para casa, sentam-se no pequeno pomar. Queres ser meu discípulo? Quero, mas não ouso ter esperança de o ser. Eu te chamei. Então eu sou, eis-me aqui. Sabias de mim? André me falou de ti, ele me disse, aquele por quem tu suspiravas chegou, porque André sabia que eu vivia suspirando pelo Messias. A tua espera não foi decepcionada, ele está diante de ti. Meu mestre e meu Deus. És um israelita de reta intenção, por isso eu me manifesto a ti. Um outro teu amigo está esperando, também ele um sincero israelita. Vai, dizer-lhe, encontramos Jesus de Nazaré, filho de José, da estirpe de Davi, de quem falaram Moisés e os profetas. Vai. Jesus ficou sozinho até que Filipe volta com Natanael Bartolomeu. Eis um verdadeiro israelita no qual não há fraude. A paz esteja contigo, Natanael. Como me conheces? Antes que Filipe fosse chamar-te, eu te vi debaixo da figueira. Mestre, tu és realmente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque eu disse ter te visto enquanto pensavas debaixo da figueira, tu crês? Verás coisas bem maiores do que esta. Em verdade, eu vos digo que os céus estão abertos e pela fé vereis os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eu que te falo. Mestre, eu não sou digno de tão grande favor. Crê em mim e serás digno do céu. Queres crer? Quero, mestre. A visão tem aqui uma interrupção e continua sobre o terraço cheio de gente. Outras pessoas estão no pequeno pomar de Pedro e Jesus está falando. Paz aos homens de boa vontade. Paz e bem às suas casas, às suas mulheres, aos seus filhos. A graça e a luz de Deus reine nelas e nos corações que neles habitam. Vós desejaste ouvir-me, a palavra está falando. Fala aos honestos com alegria, fala aos desonestos com dor, fala aos santos e aos puros com deleite, fala aos pecadores com piedade. Ela não se nega, veio para derramar-se como um rio que irriga as terras necessitadas de água, as quais leva refrigério com suas ondas e alimento com seu limo. Vós desejais saber o que se requer para ser discípulos da palavra de Deus, do Messias, que é o Verbo do Pai, que vem reunir Israel para ouvir novamente as palavras do imutável e santo decálogo, e se santifique com elas, purificando o homem quanto ele puder por si mesmo, para a hora da redenção e do reino. Aí está, fala aos surdos, aos cegos, aos mudos, aos leprosos, aos paralíticos, aos mortos. Levantai-vos, ficai curados, ressurgi, caminhai, abram-se em vós os rios da luz, da palavra, do som, para que possais ver, ouvir e falar de mim. Mais do que aos corpos eu falo aos vossos espíritos, homens de boa vontade. Vinde a mim sem temor. Se o espírito está ferido, eu o curo. Se está doente, eu o torno são. Se está morto, eu o ressuscito. Eu quero só a vossa boa vontade. Será difícil o que eu vos estou pedindo? Não. Eu não vos imponho as centenas e centenas de preceitos dos rabinos. Eu vos digo, guardai o decálogo. A lei é una e imutável. Muitos séculos se passaram desde a hora na qual essa lei foi dada, bela, pura, fresca, como um filho recém-nascido. Como uma rosa que acaba de se abrir sobre a haste. Simples, limpa, suave para se seguir. No correr dos séculos, as culpas e as tendências a complicaram, com outras leis menores, com pesos e restrições, com excessivas e penosas cláusulas. Eu vos reporto a lei, assim como o Altíssimo a deu, mas eu vos peço para o vosso bem. Recebei-a com o coração sincero dos verdadeiros israelitas daquele tempo. Vós, os humildes, murmurais, mais com os corações do que com os lábios, que a maior culpa está nos homens importantes. Eu sei, no Deuteronômio se diz tudo o que se deve ser feito.
Não era necessário nada mais. Mas não julgueis quem pede aos outros, e não a si. Vós façais tudo o que Deus diz, e sobretudo esforçai-vos para serdes perfeitos nos 2 mandamentos principais. Se amardes a Deus com todo o vosso ser, não ireis cometer pecado, que é uma dor causada a Deus. Quem ama não quer causar dor. Se amardes o próximo como a vós mesmo, não sereis mais que filhos respeitosos para com vossos pais, esposos fiéis aos consortes, homens honestos nos negócios, sem violências com os inimigos, sem mentira nos vossos depoimentos, sem inveja de quem possui, sem concupiscência, sem luxúria para com a mulher do próximo, não querendo fazer aos outros o que não quereis que fosse feito a vós. Não roubareis, não matareis, não caluniareis, não entrareis como os cucos nos ninhos dos outros. Mas ao contrário vos digo, levai à perfeição a obediência aos 2 preceitos de amor, amai também os vossos inimigos. Oh, como vos amará o Altíssimo, que tanto o homem ama o homem, e que se tornou inimigo dele pela culpa de origem e por seus pecados individuais, a ponto de enviar-lhe o Redentor, o Cordeiro, que é seu Filho, eu que vos falo, eu, o Messias prometido, para remir-vos de toda a culpa, se souberdes amar como ele. Amai, que o amor seja para vós escada por onde, tendo-vos tornado anjos, subireis, como viu Jacó, até o céu, ouvindo o Pai dizer a todos e a cada um: eu serei o teu protetor por onde andares, e te reconduzirei a esta cidade, ao céu, ao reino eterno. A paz esteja convosco. O povo diz palavras de uma aprovação comovida e se afasta lentamente. Ficam Pedro, Tiago, André, João, Filipe e Bartolomeu. Partes amanhã, mestre? Amanhã, ao alvorecer, se não te desagrada. Desagradar-me que tu vás, sim, mas por causa da hora, não. É, aliás, propícia. Irás pescar? Esta noite, quando sair a lua. Fizeste bem, Simão Pedro, por não teres ido pescar na noite passada. O sábado ainda não havia terminado. Neemias, em suas reformas, quis que em Judá fosse respeitado o sábado. Ainda agora, muita gente aos sábados põe em movimento as prensas, carrega fardos, transporta vinho e frutas, vende e compra peixes e cordeiros. Vós já transporta vinho e frutas? Vende e compra peixes e cordeiros, vós já tendes 6 dias para isso. O sábado é do Senhor. Só uma coisa podeis fazer aos sábados, praticar a bondade para com o próximo. Mas o lucro deve ser absolutamente excluído dessa ajuda. Quem, por causa do lucro, viola o sábado, não pode ter senão o castigo de Deus. Faz uma coisa de utilidade, vai ter que descontá-la com as perdas nos outros 6 dias. Faz uma coisa sem utilidade, então faz uma coisa de utilidade, vai ter que descontá-la com as perdas nos outros 6 dias. Faz uma coisa sem utilidade, então em vão cansou seu corpo, não lhe concedendo o descanso que a inteligência estabeleceu para ele, deixando alterar-se pela ira e o seu espírito, por ter se afadigado inutilmente, chegando até a praguejar. Enquanto que o dia de Deus há de ser passado com o coração unido a Deus, em doce oração de amor. É preciso ser fiel em tudo. Mas os escribas e os doutores, que são tão severos conosco, não trabalham aos sábados. Eles nem mesmo dão um pão ao próximo, para não ter o trabalho de estender o braço para dá-lo. Mas a usura, eles praticam também nos sábados. Será por não ser um trabalho material que a usura se pode praticar aos sábados? Não, nunca. Nem no sábado, nem em nenhum outro dia. Quem pratica a usura é desonesto e cruel. Então os escribas e os fariseus: Simão, não julgues. Tu não faças assim, mas eu tenho olhos para ver. Existirá só mal para se ver, Simão? Não, mestre. Assim sendo, porque só olhar o mal. Tens razão, mestre. Então, amanhã na alvorada partirei com João. Mestre, o que tens a dizer, Simão? Mestre, vais a Jerusalém? Tu já estavas sabendo disso. Eu também vou para lá pela Páscoa, e também André e Tiago.
Então, queres dizer que gostarias de ir comigo? Mas e a pesca? E o teu ganha-pão? Me disseste que gosta de ter dinheiro e eu vou ficar lá por muitos dias. Primeiro vou ver minha mãe. Para lá irei na volta, onde me deterei a pregar. Como farás então? Pedro fica perplexo, combalido, mas depois se decide. Por mim eu vou também. Prefiro a ti do que o dinheiro. Eu também vou, eu também. Nós também, não é, Filipe? Então vinde, vós me ajudareis. Oh! Pedro fica excitado só com a ideia de ajudar a Jesus. Como faremos? Depois eu vos direi. Não tereis que fazer mais do que eu vos disser, para fazer bem. O obediente sempre faz bem. Agora vamos rezar, e depois cada um irá para a sua casa. E tu, mestre, que irás fazer? Eu vou rezar ainda. Eu sou a luz do mundo, mas sou também filho do homem. Devo, por isso, sempre alcançar a luz para ser o homem que redime o homem. Rezemos. Jesus diz um salmo, é aquele que começa assim. Quem repousa na ajuda do Altíssimo viverá sob a proteção de Deus do céu. Dirá ao Senhor, tu és o meu protetor e o meu refúgio. És o meu Deus, nele a minha esperança. Ele me livrou do laço dos caçadores e das palavras ásperas. Eu o encontro no livro 4, e o segundo do livro 4 parece-me ser o de número 90, que se leio bem os números romanos. A visão termina assim, Fiat.